Isso aí que vocês estão vendo é o resultado de um ciclone extratropical. E aí lá pra dentro tá dizendo que tava uns 4, 5 metros. Aqui deve estar tendo uma ondulação aí de 2 metros. Quebrando 2 metros, deve também 2 metros, 1,5 metro pra lá. Tá bem mexido, bem agitado. Então vamos desfazer aqui a fitinha do Gauchito Hill. Olha ali. Pena que bem possivelmente essas ondas não estão, pra vocês não estão parecendo que é grande, mas tá muito grande. Então outra coisa que eu queria também falar é sobre sem destino, né? Viajar sem destino. Esse é outro tema que assim, eu tenho um fascínio. Viajar sem destino, né? E aí também a reverência ao filme Easy Rider, né? O filme Sem Destino. Porque, claro, eles tinham destino, né? Mas quem pergunta, mas eles tinham destino, era Mardi Gras. E daí? Aí eu pergunto de pessoas que não entenderam a moral da história. A ideia de viajar sem destino, eu vou contar uma historinha antes de falar qual é a ideia de viajar e como eu viajo sem destino. Digamos, pensando assim, com uma direção, né? Uma direção não direta, mas uma direção direta, digamos, norte, sul, leste, oeste, né? Tô indo para aquela região, mas sem um destino final pré-estabelecido e com aberto ao que for acontecer. Mas teve uma vez que eu e a Sofia, a gente realmente tentou viajar sem destino. Mas sem destino mesmo. E a gente estava em casa, assim, viajava de vez em quando de ônibus, né? Não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. Morava em Viamão, do lado da UFSC. Da URGS. E morava ali e fazia nossos trajetos ali na volta, assim, né? Viajando de ônibus, subindo a serra, né? E viajando pro litoral. Principalmente subir a serra, a gente gostava muito de subir para vários lugares na serra, né? Ia, né, pra São Chico, né? São Francisco de Paula, Canela, Gramado, não, né? Gramado é aquela alucinação do turismo. Mas Riozinho, esses lugares assim, ia acampar, ficava alugando casa, por aí vai. E aí teve um dia que a gente estava muito entediado em casa, assim, e queria viajar e não sabia pra onde, né? E aquela indecisão. Aí a gente pensou, vamos viajar sem destino. Vamos chegar, e aí a gente teve essa ideia, brilhante ideia. Vamos chegar na rodoviária e vamos pedir a primeira passagem para qualquer lugar. E lá a gente se vira. Pegamos nossos mochilão, enchemos de roupa, enchemos das coisas que precisava básica e fomos pra rodoviária. Chegamos lá, a gente pediu exatamente isso. Queremos ir queremos pegar o primeiro ônibus para qualquer lugar. Obviamente, a mulher, a atendente, não sabia o que fazer. Mas não tem essa, vocês têm que ter uma direção para algum lugar, vocês precisam, me digam algumas cidades, pelo menos uma direção, né? Porque se tu tem uma direção, você pensa, tá, ok, eu vou para tal lugar, ou eu vou pro sul, eu vou pro norte, né? E aí ela, na cabeça dela, eu entendi que ela pensou, tá, esse maluco quer ir pro norte, então, por exemplo, e aí então vou pegar aqui a primeira passagem para qualquer cidade do norte, né? Ou sei lá, ela pensou, nossa, esses malucos são fugitivos, ou alguma coisa assim, já vou acionar a polícia aqui. Mas acho que não foi isso que ela pensou, a gente tava com muita cara de bobão, assim, jovem bobão, vamos viajar sem destino. E aí a gente foi e ela decidiu, né, aí a gente ficou conversando, na verdade, a gente ficou conversando com várias pessoas ali, e aí, né, começa a ter uma comoção, assim, meu Deus, eles estão loucos, eles precisam ir para algum lugar, vamos decidir aqui, vamos tentar achar algum lugar para eles irem. E aí, claro que as pessoas pensaram, né, tá, eles querem viajar, querem, né, um final de semana curtir,
vamos dizer pra eles irem, né, pra um lugar que tem algum evento, né? E aí passou uma menina, assim, super inocente, assim, e falou: ah, eu acho que tem um fast queijo em Carlos Barbosa. Ela... A primeira coisa que ela imaginou, assim, eu acho que ela lembrou, era uma menina, sei lá, de atendente, assim, né, das empresas, e ela lembrou disso, a gente, tá, beleza, fechou. Vamos pra Carlos Barbosa, pegamos o ônibus, fomos pra Carlos Barbosa e depois seguimos viajando pela serra totalmente aleatória, assim, chegava... A gente chegou, inclusive, acho que em Carlos Barbosa não tinha mais fast queijo, não tinha mais nada. Aí a gente pegou e foi pra outra cidade, foi indo, né, pra várias cidades, foi uma viagem muito legal, foi assim... E aí é isso, né, viajar sem destino, claro, dá pra viajar assim... Né, dá pra pegar a sua moto pra qualquer lugar, tendo liberdade, né, de locomoção, você pode ir pra qualquer lugar mesmo. Mas essa é uma visão totalmente romântica, né? A gente voltar a falar lá sobre o romantismo, né, a ideia de romantismo na viagem romântica. É legal pôr em ação, né? Pôr em ação de verdade. Eu acho que uma das coisas mais românticas é sair sem destino, né? Sair à deriva. Eu acho essa ideia muito fascinante, assim, porque quando se sai à deriva, primeiro você tem que ver quais são as referências, né? A gente viaja, por exemplo, em estradas, então você não está saindo sem destino nenhum, as estradas te dizem o destino, né? Você tem onde a estrada te levar é onde você pode ir, então já não é sem destino. Então eu saio, por exemplo, de Florianópolis, eu tenho algumas estradas, nós temos basicamente 3 grandes estradas e mais algumas pequenas estradas, mas basicamente são 3 grandes estradas, 2 na verdade, né? BR Sul, BR Norte, BR 282 e acabou, né? Depois dali tem vários lugares e tal, e aí tu pode ir parando. Mas esse é o grande... Acho que a ideia mais legal é viajar sem destino e ver... Bom, mas quais são as minhas referências e o que intuitivamente eu quero fazer, aonde eu vou parar, para onde eu vou. E a diferença disso com a questionar por que as suas escolhas foram aquelas, né? E quem viaja sem destino tá o tempo todo fazendo esse cálculo, tá? Mas pra onde eu vou, né? Por que eu vou parar aqui? Por que eu fiz esse caminho? E o bacana é, ainda mais quando tu te perde, porque aí viajar sem destino é se perder o tempo todo, né? E aí é se perder sem saber pra onde vai. Você tá naquelas encruzilhadas, né, de interior que não tem nenhuma placa pra nenhum lugar, você realmente não faz ideia pra onde ir. E aí se questionar, né? Por que eu vim parar aqui? O que me fez sentir? Quais eram as emoções? O que dizia essa minha intuição pra mim vir pra cá e não ir pra outro lugar, né? E aí você começa a fazer uma série de reflexões. E claro, quem não gosta de perder o controle vai entrar em surto, né? Porque você está cada vez mais perdido e vai querer pegar um GPS, vai querer começar a perguntar. E aí isso que é bacana, né? Porque você começa a deixar tudo aquilo que é imprevisível ter um poder sobre as coisas que você quer fazer. É o que você gostaria de fazer. Então uma pessoa, você começa a parar e perguntar para pessoas como é que eu vou, para onde é que eu vou, e elas começam a te orientar para onde tu poderia ir, tu vai conhecendo e vai se relacionando no meio do caminho e deixando as coisas acontecerem, né? Então minhas viagens todas têm sido assim, o destino, um rumo, né? Um rumo primeiro, assim, né? Como eu fiz agora essa viagem pro Nordeste, eu queria chegar até perto de Recife ou a Praia da Pipa, e o resto não fazia ideia, não programei nada, não reservei nada, deixando as coisas acontecerem, deixando ver quanto que eu iria aguentar, qual dia que eu queria realmente andar, quanto que eu queria andar em cada dia, a depender do tempo, né, do clima, de tudo, da quantidade de dinheiro que eu tenho, né, do quanto que eu estava gastando, etc, 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 deixar todos os imprevisíveis. E aí isso se transforma de fato
aquilo que eu tava falando, né? Na aventura, né? De se aventurar, de sair e conhecer o mundo, né? E de tornar isso uma forma de não só se conhecer, né? Aquele chavão de se conhecer, mas conhecer pessoas, conhecer, né? O outro, né? As outras pessoas que tu vai te relacionar e tu vai inevitavelmente ter relações que vão mudar a tua visão de mundo. Tu vai ter que mudar a tua visão de mundo. Vai encontrar pessoas que discordam de ti, que têm outra visão diferente de ti. E inclusive você vai ter que passar por situações e você vai ter que ter um controle sobre as suas emoções, né? Sobre o que você quer, quem você é, etc, etc. Isso se transforma de fato numa aventura, né? E numa aventura, como, né, aí tem várias reflexões da filosofia, uma aventura do humano, uma aventura com o seu corpo, com sua experiência, né? E com a experiência que é de estar em cima de uma máquina como essa, né? A gente tá vendo quais são os limites dessa máquina, tá vendo o que essa máquina pode ou não pode fazer, né? Tá em sintonia de fato com essa máquina, né? E aí isso é muito bacana, que tem vários livros, né? Eu lembro de um que é um livro que mudou a minha vida, botou tudo de cabeça para baixo. Eu mergulhei nesse livro, que é o Zen e a Arte da Manutenção de Motocicletas, né? Esse livro, né, vou botar a capinha aí para vocês, é um livro extraordinário, assim, de uma profundidade reflexiva, filosófica, e de uma profundidade, né, sobre o que é viver essa aventura, o que é estar numa moto, o que é lidar com as necessidades e o que pede uma moto, né? Que é a manutenção, basicamente. E aí, como fazer essa manutenção, né? Você segue o manual, você segue o que é indicado, você conhece por conta própria, o que é necessário para você conhecer por conta própria, o que é necessário para você seguir o manual. E tudo isso está relacionado com o que ele vai pensar, que é o Zen, né? O Zen budismo, o budismo, para quem não conhece, né? É uma filosofia, uma religião, somente o Zen, né? O Zen budismo, que não é uma religião super complexa de explicar, mas que basicamente, né, não é isso que eu vou falar, mas é mais ou menos isso. É conseguir anular o próprio pensamento e entrar em estado de presença. Não disse muita coisa, né? É daquelas coisas, né, que meio quando geralmente as pessoas dizem, mas para você entender, a única forma de você realmente compreender em profundidade é praticando. Mas, inclusive eu ouvi falar que eu acho que a monja aí, não sei o que, Koen, ela pratica, né, o Zen, ela diz que pratica o Zen enquanto pilota a moto. E isso né, é uma coisa assim, é uma religião, né, assim, toda religião, tem princípios, tem dogmas, mas o Zen em específico, né, e alguns ensinamentos do Zen e de outros que eram do hinduísmo ou do budismo, como por exemplo Krishnamurti, que é outro autor fascinante, né? Vamos falar sobre esse estado de presença, né? Esse estado de atenção, né? De estar atento, de estar em conexão com tudo que está à sua volta e de se sentir pertencendo e se sentir naquele lugar, naquele exato momento, né? Sem ficar atento, ficar pensando nem no passado nem no futuro. Então, para você pilotar uma moto, inclusive por várias horas, com atenção máxima, que não é o que eu estou fazendo aqui, porque eu estou pensando, é por isso que eu estou andando devagarinho, eu estou andando meio que no piloto automático. E estar no estado de Zen não é uma coisa que acontece assim, eu entrei no estado de Zen. Não, você tem que ficar, às vezes, longas horas em meditação, né, em concentração total naquilo que você está fazendo, para conseguir entrar nesse estado de presença, né, de se sentir presente, totalmente presente. E esse estado de presença é exatamente isso, né? Estar concentrado durante longas horas em algo, né? Os budistas e o Zen, né, na prática do Zen, a gente vê aquela prática comum das pessoas sentadas em posição de lótus, né?
e com as mãos nos joelhos, na perna. Mas aquilo, assim, é um estado de meditação profunda do budismo, né? É esse estado de se sentir fora do tempo, rompendo com o tempo. E a gente volta àquilo que eu estava falando sobre jogar o relógio fora, né? Quando o Peter Fonda joga o relógio fora. Jogar o relógio fora é tentar simbolicamente romper com esse ciclo do tempo e tá fora dele. E por que, né, isso? Porque quando você rompe com o estar atento ao passado, ao futuro, você, de certa forma, viveria intensamente, tá? Em outras palavras, ou pelo menos na minha visão. Você vive intensamente. Viver o presente é viver intensamente tudo aquilo que está acontecendo na sua volta, aquilo que a gente chama de experiência, de estar vivendo aquela intensidade toda daquela experiência do aqui e agora, poderia se potencializar ao máximo. Você está vivendo de fato aquilo, não está pensando, não está julgando, não está vivendo um futuro ou projetando nada ou vendo o que os outros estão pensando. Você está presente, plenamente presente. Isso é fantástico, né? Isso é, nossa, uma experiência assim. Eu já tive algumas vezes, às vezes, inclusive quando a gente não está pensando no Zen. Se você está pensando que você está em meditação, está em estado de Zen, você não está no Zen. E aí tem a série de parábolas lá, não parábolas, frases Zens, né? Tem um outro nome para isso, que fala sobre isso, né? Sobre essa série de paradoxos, que é tentar fazer uma meditação zen, né? Como, né, fazer uma meditação zen se você está pensando sobre ela. Então, boa parte das vezes que eu me senti nisso, né, nessa presença total, que dá uma sensação muito forte de felicidade, de tranquilidade, né, de completude, né? É viver. Eita, ciclone! Dar a voltinha no ciclone não é fácil aqui, deu uma rajada. De estar vivendo quando você vive isso, você só percebe depois que viveu, né? Quando você se sentiu assim, é só depois que você se sentiu. E muitas vezes acontece com algumas pessoas quando estão longas e longas horas, né? Eu tenho costume de, quando estou na estrada, estou viajando mesmo, assim, indo de um lugar para o outro, né? Sem previsão de parar, né, em algum lugar, mas vendo até onde eu vou, né? Como eu vou ir agora para Porto Alegre, ficar muitas vezes 10, 12 horas, né? Às vezes mais do que 12 horas pilotando a moto, né? Então, nesse tempo todo, né, em cima da moto, você entra nesses, né? Muitas pessoas entram nesse estado. E quando perdem, às vezes, esse estado de atenção absoluta, você se acidenta, dá algum problema, né? Então também faz parte disso, sentir a moto e se sentir plenamente atento a ela, né? Em estado de atenção, né? Tem que botar no GPS agora, porque senão eu não vou conseguir chegar no meu destino.